medo. Pode matar o corpo, mas não mata a nossa alma. Já fala o Evangelho de Mateus. Então, somente João não foi martirizado, mas ele teve tantos momentos de martírio, tantos momentos de cruzes como nós. João Marcos não conviveu com Jesus, mas conviveu com os discípulos de Jesus e aprenderam a fé. Aqueles que convivem conosco devem aprender a fé, porque a fé se contagia. Infelizmente, da mesma forma que o mal contagia, o bem e a fé também contagia. E Marcos foi contagiado pela fé de Paulo, já na sua casa, quando a sua mãe acolheu Pedro quando saiu, que estava preso. E certamente Marcos percebeu naquele homem, no homem do campo, percebeu um homem de fé. Devemos ser pessoas de fé, despertar os que convivem conosco da fé. Senão não tem sentido dizer que é cristão. Atendendo um casal hoje, eu dizia: como se ter fé em pedir o batismo para o filho e não ter fé para casar na igreja que se batiza o filho? Existe duas fés? O sacramento do matrimônio faz com que o homem e a mulher sejam testemunhas da fé para educar os seus filhos nesta fé e viver de acordo com a fé. Se Marcos foi um homem de fé, porque ele veio de uma família de fé. Então nós devemos ser pessoas de fé, e quem convive conosco entre nossa família tem que ser pessoas de fé. A primeira leitura da carta de Pedro é uma saudação que Pedro faz à comunidade e pede para que eles vivessem no amor e acolhessem a todos, dentre eles o Marcos, que foi separado com Barnabé para a missão. Saudar o outro com amor fraterno. Pedro tem Marcos como um filho, porque ajudou na fé, a crescer na fé. Lançai sobre Deus nossas preocupações. O Evangelho, que é do próprio Marcos, o santo deste dia, vai falar da força da missão. Quem anuncia o Evangelho a toda criatura, este testemunha Jesus Cristo. E mesmo que passe pelas consequências da missão, mas é válido. Os discípulos, dentre eles Marcos, anunciaram por toda parte o Evangelho da salvação. O Senhor ajudava a missão, porque como nós somos humanos, cheios de fraquezas e pecados, nem sempre nós fazemos a vontade de Deus, e Deus nos ajuda naquilo que achamos difícil para a missão. Paulo dá testemunho, Marcos e todos os discípulos. E por isso que o Salmo se aplica a Marcos, quando ele canta eternamente o amor de Deus, porque ele foi conquistado por Deus através da pregação e da vida de Pedro e Paulo, colunas da igreja. Paulo foi apóstolo que atraiu Barnabé para a missão, e Pedro atraiu Marcos para a missão, conquistou para a missão. Significa que aqueles que não são igreja
nós devemos conquistar para a igreja. E conquistar para a igreja é conquistar para Jesus Cristo. O tema de hoje fala para nós que Marcos nos convida, convoca, intima a sermos uma igreja santa. Significa que nós devemos nos santificar a cada dia, porque o seu fundador é santo, Jesus. Temos o Espírito Santo que nos ajuda na santificação. Temos a Eucaristia, a palavra, os sacramentos. São meios de nos santificar. E o que é ser santo? É se parecer com Jesus. Os apóstolos se pareceram com Jesus. Conviveram com Jesus 3 anos. Então aprendeu muito. Quantos de nós ficamos velhos na igreja e nem sempre se converte? Nem sempre muda a maneira de pensar e de agir. Nem sempre muda o coração. Que às vezes nós somos tão duros com os outros. Nem sempre a gente ama de verdade. Às vezes a gente brinca de ser cristão. Celebrar o apóstolo é celebrar a sua autenticidade, a sua coerência, a sua fé. A outra parte do tema fala que a igreja tem que ser missionária. É a razão de ser da igreja. O evangelho de hoje fala: ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Então, quando a gente anuncia, nós estamos sendo missionários. As comunidades que visitam a outra, alguém que visita, que prega. Desde o ano passado, que foi o ano do leigo, temos dado essa oportunidade para muitos pregarem a palavra de Deus. Tem a autoridade de pregar na celebração da palavra, mas o padre possibilita isto. Eu que possibilito isso, que nem todos os padres fazem isto, porque é obrigação e direito do padre pregar na missa e não leigo. E a gente dá oportunidade para isso, para que sintam valorizados, para que sintam úteis na missão do trabalho da comunidade. Que mais uma festa da comunidade, segunda festa. Primeiro foi São José Esposo, agora São Marcos. Na próxima semana, já no final dessa semana, começa a festa São José Operário Água Vermelha. Quem vai abrir a festa é o Padre Eugênio, que nos dá a honra, a graça de estar aqui conosco. Quinta-feira Santa, ele completou 2 meses de ordenado. No ditado popular entre os padres, ainda está com o cheiro do óleo santo. Primeira Semana Santa dele como padre. Em uma comunidade que eu fiz pastoral quando eu era seminarista, na região de Anagé, Lindo Horizonte, conhecido como Lagoa de Água ou Lagoa d'Água. Que bom que nesses primeiros meses do sacerdócio dele tem a oportunidade de voltar como padre aqui na nossa paróquia. Amanhã vai celebrar lá no Corgão, segunda missa dele depois de padre. Que bom. Está concedida a licença, porque mesmo ele sendo filho de lá, ele não tem autoridade de celebrar sem autorização minha. Como eu nunca celebrei missa em Itambé sem pedir autorização ao padre local, que é a questão de respeito ao colega, ao irmão. Quando chegou o tempo do meu sobrinho casar, minha irmã mandou o filho ir lá, pediu o padre da cidade a autorização para eu ir lá fazer o casamento dele. Porque a gente não pode respeitar o irmão, nem o campo de missão do irmão. Você será sempre respeitado, acolhido e amado por mim, enquanto eu estiver nessa paróquia. Porque os padres têm que ser irmãos. Tem que amar, tem que ajudar, tem que orientar, tem que apoiar. Uns aninhos um pouco a mais que você. Se puder vir celebrar comigo em julho,
18 anos de padre, graças a Deus. E não tem sido fácil. Mas sou muito feliz por ser padre. Vale a pena. Continue perseverante, viu? Próximo mês, outro filho se ordena, Padre Heber, que vai estar aqui conosco dia 26, celebrando a primeira missa dele, se Deus quiser. Outra festa. Que honra para a nossa paróquia, em um ano, ordenar 2 filhos. Significa que a igreja está fecunda, que a missão está dando certo. Uma paróquia madura quando desperta vocações para o serviço de Deus e da igreja. A festa dos nossos padroeiros deve também contemplar a nossa juventude, porque esse ano se festeja o 4º Congresso Vocacional. Despertar os jovens para a vocação, para a missão. Os temas da festa do nosso padroeiro vai falar sempre sobre missão, vocação, sobre a juventude. Sangue novo nas veias da igreja. Aí, ó, sangue novo aí, ó. Cheio de fé, cheio de força, cheio de entusiasmo. Só tem 2 meses. Tá como é, ainda não está nem rastando. Que uma criança raça depois dos 7 meses. 6, 7 meses. Está sendo gestado na missão. Que Deus te abençoe, Eugênio. Te dê força que você está começando. Sinta-se apoiado por a gente. Na hora das agrulhas, das fadigas, saiba que você tem um irmão aqui, tem uma paróquia de onde você saiu e a comunidade do Corgão e do Palmeira que vai te socorrer no momento que você precisar. Não sofra sozinho. Tá bom? Conte com a gente. Fiquemos de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Apresentemos a Deus nossas preces. São Marcos